Temos aqui no livro duas imagens que demonstram o desenvolvimento da cultura humana no decorrer da passagem do tempo histórico. Então, aqui nós temos a marca de uma mão humana dentro da parede de uma caverna, também um desenho, né, parece ser um cavalo lindo. Tal. Foi feito há 25 mil anos atrás, dentro de uma gruta, né, na França, na era paleolítica. Então, uma espécie de arte rupestre, que a gente chama. Né? Do outro lado, uma pegada humana na Lua, que data de 1969, tá? O astronauta Neil Armstrong. Bom, há quem duvide que em 1969 realmente os Estados Unidos tenha conseguido fazer esse feito, realizar esse feito, tá? Era a época da Guerra Fria. Alguns dizem que na verdade eles usaram a tecnologia de efeitos especiais do cinema da época para realizarem esse feito. Mas também isso pouco importa se foi verdade ou não verdade para a questão que nós estamos analisando hoje aqui, porque já há muito tempo nós temos, nossa espécie tem tecnologia para mandar até mesmo robôs para Marte. Nossa espécie tem tecnologia para construir estações espaciais. Tem tecnologia para mandar sondas espaciais para fora do sistema solar. Então a espécie humana é a única espécie animal conhecida por nós mesmos, é claro, que é capaz de, além de produzir conhecimento científico e filosófico, ela é capaz de criar equipamentos, tecnologia que permite para ela sair da atmosfera do planeta e mandar objetos, artefatos para além do sistema solar. Só a espécie humana aqui nesse planeta conseguiu fazer isso até o momento, certo? Então você tem que lembrar que a espécie humana é uma espécie animal, que nem sempre ela foi do jeito que ela é, que nem sempre a espécie humana dominou a energia elétrica, que nem sempre a espécie humana utilizou automóveis, que nem sempre a espécie humana utilizou aviões, que nem sempre a espécie humana teve tecnologia e conhecimentos para construir prédios como esse. E no passado, a espécie humana vivia como outras espécies animais, em contato direto com a natureza, certo? Então, até 25 mil anos atrás, os humanos viviam em cavernas ou no meio de florestas. Antes mesmo disso, existiram outros grupos humanos diferentes que tinham culturas muito mais simples, tá? Então, o que aconteceu? Como é que a espécie humana saiu do interior das cavernas, no meio das florestas, e conseguiu pisar na Lua, conseguiu mandar objetos para Marte e para além do sistema solar? E aí que nós entramos na questão da cultura. A cultura permite o acúmulo de conhecimento. Então, no decorrer de gerações, os grupos humanos vão acumulando conhecimento sobre as coisas e vão passando geração após geração. Com a invenção da escrita, isso se tornou mais eficiente, né? A escrita foi uma grande descoberta humana e que permitiu o registro do conhecimento de uma forma mais eficiente. Tanto é que todos vocês agora estão olhando aí para a mesma página, onde está escrito o mesmo texto, né? Então aqui deve ter, sei lá, 20 e poucos livros aí. Então é possível reproduzir isso aí
várias e várias e várias vezes o mesmo texto. Ele está registrado. É uma ideia que está se multiplicando. Antes da invenção da escrita, como é que as pessoas passavam conhecimento? Hã? Desenho? Elas poderiam desenhar como está aí na caverna. Mas além disso, além do desenho, o que mais elas faziam? E aí, pessoal? Falavam, né? A oralidade, contavam histórias. O desenho, no caso, é quase já um tipo de escrita, porque está registrado ali na parede da caverna, aquilo ali, aquela ideia que a pessoa quis registrar. Por exemplo, aí, provavelmente viu algo que parece ser um cavalo, marcou isso aí na parede e tal. A escrita também nem sempre esteve associada, né, nos primeiros momentos em que ela foi utilizada, com algo sagrado. Algo sagrado. Tem aquela expressão, a palavra sagrada. Né? Então foi importante também para o desenvolvimento de algumas religiões, como o judaísmo, que depois deu origem ao cristianismo e ao islamismo. Então vocês têm, por exemplo, a Bíblia, que é um dos livros mais conhecidos no mundo, embora seja um dos menos lidos, né? Muita gente tem em casa, mas poucos leem esse livro. É considerado um livro sagrado, então tem um registro ali, né, da história de um povo, tem uma linguagem poética, metafórica e tudo mais. Né? Os egípcios também usavam a escrita para registrarem, né, aspectos importantes da religião deles. E também para organizarem o Estado, né? Uma forma de organizar burocraticamente o Estado egípcio, por exemplo, cobrança de impostos, esse tipo de coisa, as leis, etc. Então a escrita foi muito importante. A escrita foi um grande salto para a humanidade. Foi importante tanto para a filosofia, como também para as religiões. Certo? Talvez se não tivessem registrado lá as histórias lá dos hebreus, o cristianismo depois não teria surgido, se desenvolvido, né? Não conheceríamos essas religiões hoje, seria uma outra história. Né? Então a escrita é importante. E para a filosofia foi muito importante, porque através da escrita os filósofos começaram a analisar as coisas mais profundamente. Então eu penso uma coisa, escrevo ali, depois eu posso reler, inclusive, aqui eu errei, vou arrumar. Né? E outras pessoas podem ler, analisar aquele texto, vai passando geração após geração. Então o discurso racional foi se desenvolvendo melhor dessa forma, com a escrita. Então a espécie humana foi acumulando conhecimento. E foi isso que permitiu a ela sair das florestas, sair das cavernas e pisar na lua. Então isso cabe aí um olhar de espanto para isso aí. Porque como é que pode um primata, que é a espécie humana, uma espécie primata, que é próxima a outros primatas, como o chimpanzé, o gorila, o bonobo do chimpanzé também, o orangotango, são parentes próximos da nossa espécie. Isso é comprovado já, podem ficar bravos até, mas é verdade, isso aí não tem muito o que questionar, porque a ciência comprova isso aí usando a genética, certo? Há fósseis que demonstram que a espécie no passado já foi diferente, já existiram outros grupos humanos diferentes, como os Neandertais, por exemplo, e antes ainda hominídeos, como o Erectus, como o Habilis, Australopithecus. Isso é tudo já mais do que comprovado. Tá? É claro, pode ser que um dia descubram uma coisa nova que coloque tudo isso em xeque. Por enquanto é essa teoria vigente, com várias evidências. Tá? Quem discorda disso aí teria que usar um argumento muito, muito forte para discordar disso aí. Então, como é que um animal como nós conseguiu fazer tudo isso? A única explicação é essa: o acúmulo de conhecimento, geração após geração. Então quer dizer que a mente humana, ela tem essa capacidade de lidar com conceitos abstratos, de buscar explicações para as coisas, e com o registro disso aí, isso permite que outros indivíduos humanos também aprendam isso.
certo? E assim isso vai sendo passado geração após geração. Será que alguma outra espécie animal pode fazer isso? O que vocês acham? E aí, pessoal? Sim ou não? Será que as outras espécies animais são capazes de pensar com conceitos, por exemplo? Vocês entendem o que é pensar com conceito, né? Pessoal, por exemplo, estou pensando aqui o que é cultura. Isso é um conceito de cultura. O que é arte? O que é ser humano? São conceitos. Né? Isso é pensar com conceitos. É diferente de simplesmente agir de forma empírica, que a gente diz, né? A expressão que se usa. Por exemplo, quando um cão, vamos tentar bolar um exemplo. Tem um muro e um portão, certo? Tem uma parte lá do muro, está com um buraco lá, uma cerca. É uma cerca e um portão, e a parte da cerca tem um buraco. E aí passa um gato na frente da cerca e o cachorro está desse lado aqui. Aí fica latindo pro gato. O que ele deveria fazer para pegar o gato? Passar pelo buraco, né? Ele demora para perceber isso aí. Quando ele percebe que tem um buraco ali, ele vai, passa pelo buraco e sai atrás do gato, certo? Tá, mas esse tipo de raciocínio é um raciocínio simples. Ele está fazendo um raciocínio com base naquilo que ele está vendo ali, entendeu? Ele não está fazendo um raciocínio assim, o que é um buraco, o que é uma cerca, o que é um gato. Por que eu tenho que sair atrás do gato? Não faz sentido isso. Quem sou eu? Sou um cão. O que é ser um cão? Ele não está fazendo esse tipo de reflexão, entendeu? A única coisa que ele está pensando é, pô, tem um buraco ali, vou passar por ele para pegar o gato. É um raciocínio baseado na inteligência empírica. Os animais, então, possuem isso aí. Né? Tá, alguns demoram mais para perceber. Outros são mais... Por exemplo, o corvo já foi registrado imagens, né? Já foram registradas imagens de corvos tentando pescar. Pega um gravetinho, colocam na água assim, e quando o peixe chega perto, eles pegam. Outros animais fazem isso também. Então, quer dizer que eles têm uma inteligência empírica, né? Então, isso é necessário para eles para sobreviver, certo? A palavra empírico, vou colocar aqui no quadro para vocês. Empírico. Empírico é tudo aquilo que eu posso tocar. Tudo aquilo que eu posso tocar, ver, cheirar, provar, entendeu? Tudo aquilo que eu tenho acesso através dos meus sentidos. Isso é empírico. Tá? É uma palavra importante, ó, você pode até anotar. Tá bom? Então, esses dias é empírico, essa mesa é empírica, esse caderno é empírico, essa mochila é empírica, vocês, o corpo de vocês são corpos empíricos. Esse celular velho é empírico, essa caneta é empírica, essa chave é empírica. Tudo isso é empírico, entenderam? Tá? Bom, agora, a ideia de verdade não é empírica. A ideia é justiça. Tem como pegar na mão a justiça? Não. Tem como pegar na mão a ideia de paz? Amor? Não. Então, são coisas abstratas. A própria ideia, filosofia, não tem como pegar na mão, são conceitos abstratos, entenderam? Por isso que os outros animais, eles têm dificuldade de lidar com isso aí, porque são coisas que não tem como pegar. Como é que eles vão ver isso aí, perceber? É preciso a cultura acumulada de gerações para chegarmos a esses conceitos. O que é filosofia? O que é liberdade? O que é amor? O que é justiça? O que é paz? O que é ódio? O que é crueldade? Eles podem perceber a ação dessas coisas no mundo. Isso até pode. Por exemplo, crueldade. Alguém vai lá e chuta um animal, ele vai sentir dor. Né? Mas talvez ele não entenda realmente o que é crueldade. Né? Vai sentir que aquela pessoa faz mal para ele. Apenas isso. Vai sentir, sei lá, uma vontade de morder a pessoa. Mas os conceitos abstratos, eles não conseguem lidar com isso, porque isso daí já é um outro estágio
de desenvolvimento da consciência, que só a espécie humana, por enquanto, conseguiu atingir mais profundamente, vamos dizer assim. É possível, na verdade, ensinar para alguns animais, como gorilas, chimpanzés e até golfinhos, é possível ensinar algumas palavras. E até os cães, na verdade, aprendem algumas palavras, associar algumas palavras, sons, né, com objetos. Por exemplo, tu diz, vai lá, pega a bolinha. Né? E ele vai lá e pega a bolinha. Quer dizer, ele está entendendo que aquele som, bolinha, tem uma palavra, né? Na verdade, tem um som associado a ela. Então a gente escrever no quadro, ó. Vai lá e pega o objeto empírico. Ó, pega isso aqui. Não vai entender. Tem que falar, né? Pega a bolinha. Ele vai lá e pega. Alguns animais podem aprender linguagem de sinais, como eu falei, os chimpanzés, os gorilas e tal. E aí isso permite ao animal pensar algumas coisas que, se ele estivesse no meio natural dele, ele não ia provavelmente pensar. Certo? Golfinhos também aprendem algumas coisas assim, mas é tudo muito simples. Não vai ver um gorila filosofando, não vai ver um golfinho pensando sobre a teoria da relatividade. Não, por enquanto eles não fizeram. Ou se fizeram, não contaram para nós. Certo? Então estão disfarçados. Então, por enquanto, a espécie humana é a única conhecida que produz cultura dessa forma, como nós entendemos as culturas humanas, uma coisa complexa, que envolve muito simbólico, né, de conceitos, né, conceitos abstratos, relacionados entre si, teorias, crenças, né, explicações filosóficas, científicas, religiosas sobre o mundo. Então, a religião, por exemplo, é interessante observar que só a espécie humana também se expressa religiosamente. Se bem que alguns cientistas dizem que há um grupo lá de chimpanzés, acho que é na África. Não toca violão ainda. Mas eles começaram a fazer uma adoração a uma árvore lá e tal. Mas eles não, na verdade, isso é o que eles acham. Né? Tem um vídeo lá que mostra eles colocando pedras na árvore, como se aquela árvore fosse sagrada. Uma viagem assim. Mas é uma interpretação que se faz, não quer dizer que seja realmente isso. Não, eles estão fazendo um piso de terminar muito monte, assim, só um concreto. Não sei. E alguns animais também, quando um membro do grupo morre, eles ficam ao redor e tal. Eles estão sentindo a falta daquele animal, eles percebem a morte. Mas é tudo muito simples, então. Bom, algumas coisas são semelhantes à nossa espécie. Eles sentem dor, eles sofrem, eles têm sentimentos, têm emoções. Vamos usar a palavra sentimento meio complicado nesses casos, né? Mas emoções, então. Com certeza, um cão ele vai sentir saudade. Ele se sente mal quando alguém maltrata ele, né? Grita com ele. O único bicho que não sente falta do dono é gato. Não, o gato sente também. Né? Fizeram uma pesquisa, por exemplo. O gato sente que não chorou quando o outro foi. Ele sente também, só que claro, ele parece ser mais selvagem que o cão. Ele diz que tem um instinto mais selvagem. Ele parece ser bem mais selvagem que o cão. Meu gato entendeu isso. Agora, tem animais que são mais selvagens dentro do gato, por exemplo. Que nem a jabatirica, tá ligado? Não, mas pega assim, ó, animais que as pessoas criam em casa. Um cão, ele parece ser mais domesticado do que o gato. O gato parece ser um pouco mais selvagem do cão. Agora, aqueles ratinhos que as pessoas criam são mais selvagens ainda, né? Não são? Não, são mais selvagens ainda que o gato e o cão. Um lagarto, na São Pedro de um cara criar um lagarto. Lagarto é muito mais selvagem. Igual aquele que cria cobra. Tem que cria iguana. Então, são animais que agem muito mais por instinto do que
por adaptação ao ambiente ali, com relação às pessoas que estão ali no ambiente. Ô, professor, a robota consegue ter mais estimação do que cachorro, né? Ah, é, pois é, tem alguns pássaros que são bem inteligentes. Bom, então são chamados de inteligentes, tudo bem, né? São mais se aproximam mais do que aquilo que nós entendemos como inteligência. Nossa inteligência. O louro fala mais que a cocota, né? São animais que são interessantes, né? Tem que fazer um estudo sobre isso. Tem uma que eu vi uma vez botar uma música, assim, um heavy metal, ela ficava batendo a cabeça. Não, mas tem aquele lá que lá tinha uma lá que tinha uns cachorros. Sério? Lá no César. Sim, tem. Então há uma inteligência aí também naquele animal bem interessante, né? Algo que deveria ser mais profundamente estudado. E só o fato dela reproduzir, palavras que nós falamos, já demonstra uma inteligência, que ela é capaz de ouvir muito bem aquilo ali e reproduzir. E gravar também, né? Exato. E ela, sim, fica na memória do animal, depois ela pode reproduzir de novo aquilo ali. Então, isso já demonstra que, sim, há uma inteligência ali. Bom, agora, conversar com o papagaio já é mais complicado. Pois vá, vou trocar uma ideia aqui com o papagaio. Ei, papagaio, como é que tá? Aquela galdinha. Isso ainda não aconteceu, pelo menos que eu saiba. O que é essa ali? Porque lá ficava o dia inteiro gritando louro e estava os cachorros nos cavalos. E não, eles diziam, pô, né? Porque era bem inteligente. Bom. É que tinha um velho, o velho ficava sentado lá, no caminhar, né? Ficava só ensinando o banco. Ele aprende? Sim. Não, agora resta saber se o pássaro consegue associar as coisas e pensar sobre isso. Por isso que, então, por enquanto, a gente não percebeu, né, isso aí. Agora, que tem algum tipo de inteligência nisso, sim, certo. Até porque é necessário que eles possuam essa inteligência para sobreviver no ambiente. Cada animal tenta sobreviver no ambiente de acordo com as habilidades que possui. Por exemplo, nos mares, um tubarão ele está bem adaptado ao mar, então ele sente vibrações que ocorrem na água, ele percebe o sangue, moléculas de sangue, o olfato dele é muito